A indústria musical mexicana está de luto. Na última segunda-feira, 17 de fevereiro, faleceu Francisca Víveros Barradas, mundialmente conhecida como Paquita la del Barrio, uma das vozes mais influentes e ousadas do México, aos 77 anos. Sua partida enquanto dormia tranquilamente em sua casa em Xalapa, Veracruz, deixou um vazio imenso e uma onda de comoção entre seus milhões de fãs. No entanto, além da dor por sua partida, uma pergunta começou a ecoar com força. O que aconteceu com seu testamento? É verdade que a icônica guerrilheira do bolero não deixou herança para seus filhos? Um adeus inesperado e desolador. De acordo com o relato de Francisco Torres, antigo empresário de Paquita, a manhã de sua morte foi tão serena quanto desoladora. Sua irmã Viola e sua amiga íntima e também empresária, Mara, a encontraram inconsciente em sua cama. Torres confirmou que a artista sofreu um infarto fulminante, um evento cardíaco tão rápido e severo que lhe tirou a vida antes que pudesse receber ajuda médica. Os especialistas que chegaram ao local corroboraram o diagnóstico: um ataque cardíaco repentino e devastador. A notícia de seu falecimento foi oficialmente confirmada através de um comunicado em sua conta do Instagram, onde se pedia privacidade para sua família e se destacava o imenso impacto cultural que Paquita la del Barrio teve durante sua prolífica carreira. Sua morte tranquila contrasta drasticamente com a turbulência e o caráter indomável que definiram sua vida pública e sua música. Uma vida de luta e paixão inabalável. Paquita la del Barrio transcendeu o papel de simples cantora. Ela se tornou um símbolo de bravura e resistência. Suas letras audaciosas e sua postura sem concessões ressoaram profundamente no público, não apenas no México, mas em todo o mundo. Ela deu voz a temas silenciados: a injustiça, o abuso e a hipocrisia, conectando-se com milhões de pessoas que se identificavam com sua mensagem. Apesar das controvérsias e críticas que suas ideias francas frequentemente geravam, seu público permaneceu leal, inspirado por suas performances apaixonadas e seus comentários descarados sobre as desigualdades da vida. Nos seus últimos anos, a saúde de Paquita havia sido motivo de grande preocupação. Ela sofria de intensas dores no nervo ciático que debilitaram gravemente suas pernas, obrigando-a a cancelar eventos importantes, como o esperado concerto na Cidade do México em janeiro. Além disso, ela lidou com diversos problemas respiratórios e uma úlcera persistente. Em 2019, foi hospitalizada por pneumonia, uma doença da qual, felizmente, se recuperou. Apesar desses desafios físicos, sua dedicação à sua arte e a mensagem que ela defendeu durante toda a sua carreira foi inabalável. Sua casa em Xalapa, Veracruz, foi seu santuário pessoal até seus últimos momentos, um lugar onde encontrou consolo e segurança junto à sua irmã e outras pessoas de confiança. O mistério da herança. Uma decisão surpreendente? E agora, o tema que capturou a atenção da mídia e do público: a herança de Paquita la del Barrio. Notícias recentes destacaram a surpreendente afirmação de que a cantora não deixou bens para seus filhos. Para muitos, a ideia de que uma figura pública com um patrimônio considerável não deixe nada para seus descendentes é incompreensível. No entanto, para os filhos de Paquita la del Barrio, essa pode ser uma realidade. Por que Paquita teria tomado uma decisão tão drástica? Existe algum significado oculto por trás dessa surpreendente última vontade? Em um país onde a figura de Paquita la del Barrio representa não apenas uma lenda da música ranchera, mas também um estandarte da resiliência e da voz do povo, a verdade por trás de seu testamento se torna mais um capítulo na fascinante história de sua vida. A voz de Paquita la del Barrio, aquela que cantava sobre o desamor e a traição com uma força inigualável, deixou uma marca indelével na alma do México e do mundo. Suas composições, repletas de personalidade e com letras que tocavam fundo,
a transformaram em uma lenda musical. No entanto, além de sua brilhante carreira, sua vida pessoal e, em particular, suas decisões sobre seu testamento e bens, desencadearam uma intriga que poucos conseguem desvendar. É possível que a icônica guerrilheira do bolero, com uma suposta fortuna milionária, tenha decidido não deixar um centavo para seus próprios filhos? A declaração que chocou a todos: "Não fiz porque não quero fazer." O ano de 2023 foi palco de uma revelação que deixou muitos de queixo caído. Durante uma aparição pública, Paquita La del Barrio, com a franqueza que a caracterizava, surpreendeu o mundo ao declarar abertamente que não tinha intenção de redigir um testamento e que, portanto, não deixaria nenhum bem para seus filhos. Quando questionada diretamente sobre seu testamento e seus planos de herança para a próxima geração, sua resposta foi tão contundente quanto inesperada: "Não o fiz porque não quero fazer." Essa afirmação, pronunciada com a naturalidade de quem compartilha uma verdade irrefutável, gerou um alvoroço instantâneo. Seria uma decisão impulsiva ou refletiria uma profunda filosofia de vida da cantora? Paquita, com seu peculiar senso de humor, continuou sua explicação com um comentário tão divertido quanto revelador: "Se eu tivesse riquezas, as esbanjaria em vida sem deixar nada para eles." Essa afirmação, feita logo após declarar sua recusa em testar, foi acompanhada de uma risada relaxada, como se a falta de dinheiro fosse uma piada entre amigos. Os jornalistas e presentes na coletiva de imprensa, acostumados com sua fala direta e coloquial, explodiram em gargalhadas. A verdade oculta por trás da piada: uma fortuna de milhões. Mas por trás dessa atitude descontraída e bem-humorada, oculta-se uma perspectiva séria sobre a vida e o dinheiro. Embora Paquita brincasse sobre sua falta de dinheiro, diversas fontes afirmam que a riqueza da artista não era exatamente insignificante. Meios de comunicação, como o popular programa Ao Rojo Vivo, reportaram que sua fortuna girava em torno de 10 milhões de dólares nos Estados Unidos, o que equivale a mais de 200 milhões de pesos mexicanos. Ao longo de suas 4 décadas de carreira, Paquita acumulou uma considerável fortuna, não apenas graças à sua bem-sucedida trajetória como cantora, mas também às suas incursões no mundo empresarial. Ela não era apenas uma vocalista talentosa, mas também uma empreendedora nata. Durante sua estadia na Cidade do México, foi proprietária de um conhecido restaurante e bar, a famosa Casa Paquita. Este estabelecimento, que continua sendo um ponto de referência apesar de estar fechado há anos, é um reflexo de seu vibrante espírito comercial. Além de seus contratos musicais, essas empresas lhe asseguraram um fluxo constante e confiável de receitas. No entanto, toda vez que era questionada sobre sua riqueza, Paquita mantinha seu tom característico: "Não sou rica e, se tivesse dinheiro, gastaria tudo em minha vida." Um desafio à tradição: independência ou desencanto? A decisão de Paquita de não deixar suas riquezas para seus filhos surpreendeu muitos, especialmente na sociedade tradicional mexicana, onde é considerado um dever e um componente essencial da família que os pais deixem um legado para seus descendentes. A herança é vista como um pilar fundamental para o futuro das novas gerações. Mas Paquita, mais uma vez, percebia as coisas de outro ângulo. É possível que ela considerasse que cada indivíduo deve construir sua própria vida e seu próprio caminho, em vez de depender de posses herdadas. Essa visão não é única no mundo do espetáculo. De fato, várias celebridades globalmente manifestaram sua intenção de não deixar grandes fortunas para seus filhos, buscando inspirá-los a ser mais autossuficientes e a se esforçarem por suas próprias conquistas. Existe também a teoria, sustentada por algumas pessoas, de que Paquita pode ter tido experiências pessoais desagradáveis relacionadas à sua família e seu patrimônio, o que a levou a tomar essa decisão drástica.
Em qualquer caso, as opiniões de Paquita sobre este tema continuam sendo um assunto polêmico e provocaram um intenso debate entre seus fãs e o público em geral. O verdadeiro legado. Além do material. Embora Paquita La del Barrio não tenha deixado bens tangíveis, seu legado é imenso e imperecível. Suas melodias, cheias de força e sentimento, continuam ressoando nos corações de milhões de ouvintes, servindo de inspiração para as gerações futuras. Suas declarações francas e íntimas, seu estilo inconfundível e seu espírito de resistência são componentes da poderosa imagem que construiu ao longo de sua carreira. Para muitos, o verdadeiro legado de Paquita não reside em seus pertences materiais, mas no espírito, no estilo e na resistência que transmitiu através de suas canções e sua vida. Desde que a diva fez suas polêmicas declarações, o debate sobre a magnitude de sua fortuna e as razões por trás de sua decisão tem continuado. Sua fortuna era realmente inexistente, como ela brincava, ou há uma razão especial e profunda por trás de sua escolha? A investigação financeira sugere uma coisa, mas a verdade de Paquita reside em um lugar muito mais íntimo. O adeus de Paquita La del Barrio deixou um silêncio ensurdecedor na música mexicana, mas também desencadeou um turbilhão de especulações e debates. A lendária rainha do povo, cuja voz ecoou contra o desamor e a hipocrisia, colocou em xeque as tradições familiares mexicanas com uma declaração que acendeu a polêmica. Não deixaria herança para seus filhos. Essa postura, tão audaciosa quanto sua própria música, contrasta radicalmente com as estimativas de sua fortuna, que sites especializados como Celebrity Net Worth avaliam em mais de 10 milhões de dólares. A declaração desafiadora: se eu tivesse dinheiro, gastaria tudo em vida. Paquita La del Barrio, com a franqueza que a tornou famosa, afirmou categoricamente sua intenção de não redigir um testamento e de não legar bens a seus descendentes. Longe de ser uma omissão por negligência ou desconhecimento legal, a cantora deixou claro que era uma decisão deliberada e consciente. Com seu característico humor ácido, declarou: se eu tivesse dinheiro, gastaria tudo em vida e não deixaria nada para ninguém. Essas palavras, mais do que uma simples anedota, provocaram um profundo debate, especialmente no contexto da sociedade e das famílias mexicanas. Aqui, a herança não é apenas um direito, mas uma responsabilidade moral e social dos pais para com seus filhos. A ideia de que uma mãe, com a capacidade econômica de Paquita, decida não prover para o futuro de seus descendentes, gerou incredulidade e um intenso questionamento sobre a obrigação parental além da vida. O labirinto legal de uma herança sem testamento. A ausência de um testamento por parte de Paquita La del Barrio abre um complexo cenário legal. Caso ela não o tenha feito, sua considerável fortuna seria distribuída de acordo com o direito sucessório mexicano. Isso significa que, por lei, seus descendentes biológicos seriam os herdeiros legítimos. No entanto, a falta de instruções explícitas em um documento legal pode desencadear uma verdadeira batalha campal entre os membros de sua família ou até mesmo com terceiros que possam reivindicar direitos sobre seus bens. Esse vazio legal não apenas promete litígios prolongados e custosos, que poderiam diminuir significativamente o valor real de seu patrimônio, mas também impõe limitações administrativas à gestão dos ativos da falecida. Se a família não estava preparada para este intrincado processo, as complicações e demoras poderiam ser monumentais. O comentário de Paquita, então, não apenas gerou um debate ético sobre a maternidade, mas também semeou o terreno para uma intriga legal que mal começa a ser desvendada. Um caráter inquebrável e uma mensagem controversa. Enquanto alguns admiradores de Paquita aplaudem sua franqueza e veem nela uma manifestação de seu caráter indomável,
Outros expressam preocupação, considerando que suas palavras poderiam ferir as pessoas mais próximas a ela. A sugestão de gastar todo o seu patrimônio em vida é para alguns um ato de liberdade, para outros uma mostra de desapego que colide com as expectativas sociais. Os filhos esquecidos na herança. Quem são os descendentes de Paquita la del Barrio? A grande questão que surge em meio a esse turbilhão midiático é: quem são exatamente os filhos que supostamente não seriam incluídos na herança de Paquita la del Barrio? Para entender a complexidade dessa decisão, é fundamental conhecer a história pessoal da cantora. Paquita la del Barrio vivenciou a maternidade pela primeira vez em 5 de janeiro de 1968, com o nascimento de seu primogênito, Iván Miguel. Naquela época, Paquita tinha apenas 18 anos, e o pai de Iván era Miguel Gerardo Martínez, um homem casado de 44 anos, com quem Paquita manteve uma relação tão turbulenta quanto irregular. Este foi o início de uma etapa desafiadora em sua vida, marcada pelas complexidades da paternidade e uma relação problemática. Menos de 2 anos depois, em 4 de maio de 1969, Paquita deu à luz seu segundo filho, Javier. Os desafios pessoais que Paquita enfrentava se entrelaçavam com as emoções cruas que depois plasmaria em suas canções. Em uma comovente entrevista de 2021 com o jornalista Gustavo Adolfo Infante, em seu programa É o Minuto que Cambió Mi Destino, Paquita revelou sua decisão de deixar Martínez quando seus filhos eram ainda muito pequenos. "Eu o abandonei", afirmou, uma declaração direta e carregada de um peso emocional que não apenas moldou suas convicções, mas também serviu de base para grande parte de suas futuras canções, nas quais corajosamente denunciava a traição, a injustiça e as duras realidades da vida. Ao longo de sua carreira, suas responsabilidades como mãe solteira se fundiram com sua arte. Apesar de criar seus filhos em meio a dificuldades econômicas, Paquita derramou seu coração e sua alma em sua música. Foi nesses anos formativos que emergiu a resiliência de Paquita, impulsionando sua voz e suas canções que, com o tempo, se conectariam com a vida de inúmeras mulheres no México e além. A decisão de deixar seu parceiro em busca de independência resultou ser um marco crucial tanto em sua vida pessoal quanto em sua prolífica carreira musical. A vida de Paquita la del Barrio, a inquebrável rainha do povo, não foi apenas um repertório de canções de desprezo e empoderamento. Foi uma epopeia pessoal marcada pelo amor, pela perda, e por uma resiliência que desafiou os golpes mais cruéis do destino. Enquanto o mundo debate sobre sua enigmática herança e os milhões que supostamente não legaria a seus filhos, a verdadeira história de suas tragédias pessoais emerge, revelando uma dor profunda que forjou seu espírito indomável e sua voz sem complexos. De Veracruz à capital, a busca por estabilidade e um novo amor. Após deixar para trás uma relação tumultuada em Veracruz, Paquita, carregando o peso de suas experiências e com seus 2 pequenos filhos a tiracolo, mudou-se para a agitada cidade do México em 1970. Sua esperança era clara: recomeçar, encontrar a paz e a estabilidade que tanto almejava. Foi na vibrante capital que o destino lhe apresentou Alfonso Martínez, que se tornaria seu segundo marido. Alfonso, com sua presença, trouxe à vida de Paquita a estabilidade emocional e o apoio que ela desesperadamente precisava. Seu casamento lançou as bases para reconstruir sua existência, oferecendo-lhe a tão desejada sensação de normalidade e a dinâmica familiar que por tanto tempo havia desejado. Por um tempo, parecia que Paquita havia encontrado, finalmente, o equilíbrio após anos de luta. Mas como a vida costuma lembrar, a felicidade, muitas vezes, é apenas temporária. A dupla tragédia. Gêmeos perdidos e o adeus à sua mãe. O ano de 1977
marcou um dos momentos mais devastadores na vida de Paquita. Enquanto esperava a chegada de gêmeos, ela sofreu a agonia atroz da perda. Seus pequenos, nascidos em 26 de dezembro de 1977, mal viveram algumas horas. Os bebês mostraram sinais de doença desde o nascimento, com uma coloração amarelada que sugeria problemas graves. Apesar dos esforços incansáveis da equipe médica, os dois anjinhos deram seu último suspiro um dia após nascerem, deixando um vazio imenso e uma pena inexplicável no coração de Paquita. Mas a tragédia não vinha sozinha. Apenas 10 dias antes do nascimento e falecimento de seus gêmeos, Paquita havia enfrentado outra perda monumental: o adeus à sua mãe, Aurora Barradas, uma figura guia e fundamental em sua vida. O acúmulo dessas perdas, uma após a outra, a deixou completamente desolada. Em suas próprias palavras, ao refletir sobre esses momentos dilacerantes, Paquita foi sincera sobre sua agonia, sofrimento. A vida de Paquita lá del Barrio foi, de fato, uma montanha-russa de altos e baixos, amor e uma capacidade sobrenatural para perseverar diante da adversidade. Não foi apenas a cantora que plasma a dor em suas letras, mas uma mãe que experimentou uma série de perdas dilacerantes antes de encontrar a luz e a esperança em seu caminho de maternidade. A lembrança de seus filhos gêmeos, aqueles pequenos que mal pôde abraçar por 1 ou 2 dias, ficou firmemente enraizada em sua memória, como uma ferida indelével. Um raio de luz na escuridão, o retorno a Veracruz e um ato de amor inesperado. Depois dessas perdas atrozes, e com a vida parecendo um constante vendaval de miséria desde sua infância em um bairro marginal, o destino lhe tinha reservado outro ponto de virada. Em 1979, Paquita tomou a decisão de abandonar a agitada metrópole e retornar à sua natal Veracruz, ansiando encontrar a calma que lhe havia sido esquiva. No entanto, esse retorno não apenas trouxe a tão desejada tranquilidade, mas também uma nova oportunidade para amar, desta vez de uma forma inesperada. Durante essa viagem de volta para casa, Paquita conheceu sua sobrinha, Marta Helena, então com apenas 5 meses de idade. Marta, filha do irmão de Paquita, encontrava-se em um precário estado de saúde e necessitava de atenção médica especializada. Ao ver a frágil figura da pequena, Paquita não conseguiu conter suas emoções. Uma conexão invisível, profunda e inexplicável a uniu imediatamente à menina. Seus instintos maternais, feridos pela perda, despertaram com uma força avassaladora. Comovida até o mais profundo, Paquita conseguiu convencer seu irmão e sua cunhada a lhe darem permissão para adotar Marta Helena. Seu desejo era claro: proporcionar à menina uma existência melhor, um lar seguro e afetuoso. Com uma determinação inabalável, Paquita e seu esposo conseguiram finalizar o complexo processo legal de adoção, e Marta Helena foi incorporada à sua família, levando com orgulho o nome de sua nova mãe. A adoção de Marta por Paquita não foi apenas um gesto desinteressado, foi um ato de amor que lhe devolveu a esperança em meio à dor, um verdadeiro milagre que iluminou sua vida e lhe deu um novo propósito. Enquanto o mundo continua debatendo o controverso testamento de Paquita lá del Barrio e os milhões que, supostamente, não legaria a seus filhos biológicos, emerge uma história muito mais profunda e comovente. Uma narrativa de amor, perda e uma redenção que ela encontrou no lugar menos esperado. Além dos palcos e das letras que desafiavam os homens, a vida de Paquita foi uma tapeçaria de tragédias pessoais e uma incrível capacidade de amar sem limites. Uma história que muito poucos conhecem. Marta Helena. O presente do destino, que curou um coração ferido. A adoção de Marta Helena não foi apenas um gesto de compaixão para Paquita. Foi um mecanismo de cura, um bálsamo para as feridas emocionais que havia sofrido. A própria Paquita acreditava firmemente
que o destino havia colocado Marta em seu caminho para ajudá-la a superar as dolorosas perdas do passado. Essa menina, frágil e necessitada, tornou-se seu maior consolo e a fonte de ânimo que lhe permitiu perseverar no difícil caminho da vida. Com o tempo, o amor maternal de Paquita por Marta tornou-se mais forte e profundo. Ela não apenas tratou a menina como se fosse sua própria filha, mas dedicou todos os seus esforços para que ela se tornasse uma mulher poderosa e autossuficiente. A decisão de Paquita de adotar Marta foi, sem dúvida, um presente do destino, e ela jamais se arrependeu de tê-lo feito. Apesar de crescer no seio de uma família de artistas, Marta Helena decidiu evitar os holofotes e o escrutínio midiático, optando por uma vida privada. Embora não fizesse muitas aparições públicas, desempenhou um papel indispensável na vida de Paquita, encarnando o mesmo amor e a tenacidade que possuía essa grande cantora. Os filhos de Paquita. Um resumo de amores e desenganos. Ao longo de sua vida, Paquita La del Barrio foi mãe de um total de 5 filhos. De sua primeira relação amorosa com Miguel Gerardo Martínez, nasceram seus 2 primeiros filhos, Ivan Miguel e Javier Gerardo. Paquita se apaixonou por Miguel quando tinha apenas 16 anos, mas a relação terminou em um profundo ressentimento quando descobriu a infidelidade dele. Desde então, Paquita assumiu sozinha a criação de seus 2 filhos, sem o apoio do pai. Mais tarde, após casar-se com Alfonso Martínez, Paquita teve 3 filhos mais. No entanto, o destino lhe pregou uma cruel peça novamente. Seus gêmeos faleceram pouco depois de nascer, uma perda que lhe causou uma dor imensa. Não obstante, foi precisamente este período de luto que a levou a valorizar ainda mais seus filhos restantes. Marta Helena foi a única de seus 3 filhos sobreviventes a quem adotou, mas o amor que sentia por ela era o mesmo, ou até mais profundo, que o que sentia por seus filhos biológicos. Para Paquita, a maternidade não se definia pelo sangue, mas pelo amor incondicional e o sacrifício. Uma vida marcada pela resiliência. A forja de uma lenda Paquita La del Barrio não será apenas lembrada como uma cantora de canções emotivas, mas como uma mulher forte que perseverou diante dos acontecimentos mais duros da vida. Experimentou a dor e a perda, mas jamais permitiu que essas tristezas a derrotassem. Em vez disso, as transformou em uma motivação para viver, amar e continuar lutando por seus entes queridos. Embora sua partida nos doa, Paquita sempre carregou o amor por seus filhos no coração. Marta Helena, embora tenha se mantido afastada dos holofotes, foi e continuará sendo uma parte indispensável da vida de Paquita. Um símbolo de amor, compaixão e a perseverança para superar a adversidade. A partir de suas perdas, Paquita encontrou alegria e consolo em seu caminho de maternidade, uma experiência que não só a tornou mais forte, mas também transformou sua história de vida em algo mais admirável do que nunca. Mas seu legado não para por aí. Sua incrível ascensão ao topo de sua carreira é, em si mesma, uma epopeia digna de ser contada. A jornada revolucionária, de Alto Lucero ao estrelato mundial. Nascida como Francisca Víveros Barradas em 1947, no estado mexicano de Veracruz, na comunidade de Alto Lucero, Paquita teve uma educação difícil que forjou seu caráter forte e resiliente. Criada por sua tia Lucia, sua juventude foi marcada pela humildade e pelas dificuldades econômicas. Sendo jovem, trabalhou no registro civil de sua localidade, e foi ali onde se cruzou com Miguel Gerardo Martínez, o tesoureiro municipal, 28 anos mais velho que ela e, crucialmente, já casado. Apesar das circunstâncias, decidiram iniciar uma relação que, a posteriori, lhes traria tanto alegrias quanto tristezas. A trajetória de Paquita no mundo da música não foi simples. Após casar-se com Martínez,
Ela se mudou para a cidade do México com seus filhos. Estabeleceu-se nos desafiadores bairros de Tepito e Guerrero, onde abriu um pequeno negócio de comida chamado Casa Paquita. Ali, enquanto vendia quesadillas e pozole, cantava para seus clientes. Suas finanças eram escassas, mas conseguiu se manter à tona, rodeada dos problemas e das realidades da classe trabalhadora. Foi neste ambiente onde sua música pôde encontrar sua verdadeira voz. Suas poderosas letras, às vezes impregnadas de críticas mordazes contra o machismo e a infidelidade masculina, começaram a tocar emocionalmente o público. Em 1970, Paquita fez sua primeira incursão oficial na indústria musical, apresentando-se em um restaurante na região de Guerrero. Suas atuações eram tão apaixonadas que rapidamente conquistou a devoção de seus seguidores. Foi então que decidiu adotar o nome artístico que a tornaria mundialmente famosa, Paquita la del Barrio. O grande salto veio em 1986, quando teve a oportunidade de mostrar suas habilidades a um público muito maior ao aparecer em um programa da Televisa. Graças à sua impactante atuação, conseguiu um contrato discográfico com a CBS Records, que a catapultou diretamente para o estrelato nacional. Suas canções, carregadas de sentimento e uma honestidade brutal, começaram a tocar em cada canto do país, consolidando seu lugar como uma das vozes mais queridas e respeitadas do México. A voz de Paquita la del Barrio, aquela que chamou homens infiéis de ratos e inúteis, não foi apenas um fenômeno musical, mas uma declaração de guerra feminista no coração de uma cultura machista. Suas canções, carregadas de uma fúria visceral e uma honestidade brutal, a catapultaram à fama, tornando-a um ícone para milhões de mulheres. Mas agora, após sua morte, o mistério de sua milionária herança e os últimos segredos de sua vida pessoal ressurgem, acendendo um debate que vai além das notas musicais. O que há por trás da fortuna da guerrilheira do bolero? Existe um testamento oculto, um último ato de Paquita para proteger os seus? Rata de dos Patas. Um hino de vingança e empoderamento. A imagem desafiante de Paquita no palco, combinada com sua perspectiva incisiva, ressoou com uma força inigualável entre as mulheres. Frases como "Você está me ouvindo? Inútil", tornaram-se lemas de empoderamento. Mas foi uma canção, em particular, que a imortalizou e a elevou à categoria de fenômeno cultural, Rata de dos Patas. Lançada em 2004 e composta por Manuel Eduardo Toscano, essa poderosa balada foi concebida inicialmente como uma acusação política contra o ex-presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. No entanto, quando Paquita, com seu estilo inconfundível, a dedicou publicamente a seu marido por suas infidelidades, a canção adquiriu um significado muito mais profundo e pessoal. Suas letras furiosas, que comparavam um ex-amante a um rato, asquerosa alimária, cobra venenosa, refúgio da vida, tocaram fundo no público. A canção não só se tornou um de seus singles mais bem-sucedidos e reconhecíveis, mas consolidou sua imagem como uma artista que não temia expressar o que pensava, ganhando devotos seguidores não só no México, mas na Espanha e em toda a América Latina. Do palco à televisão, uma vida de impacto global. A influência de Paquita transcendeu o âmbito musical para abranger a televisão e as atuações em nível mundial. Foi uma figura proeminente em eventos-chave da música latina, como os Prêmios Lo Nuestro e o Grammy Latino. Em 2010, participou de Somos el Mundo, a adaptação em espanhol de We Are the World, um tema beneficente organizado por Emílio Estefan para arrecadar fundos após o terremoto no Haiti. Suas colaborações com músicos de renome, como o dueto com Ricardo Arjona em Ni Tu Ni Yo, de seu álbum Quinto Piso, demonstraram sua versatilidade para incursionar em diversos gêneros musicais, sem perder a audácia e honestidade que a caracterizavam.
Sua vida e sua ascensão ao estrelato serviram de inspiração para a série de televisão Paquita la del Barrio, produzida pela Univision. Embora reviver algumas de suas adversidades na televisão fosse especialmente difícil para ela, Paquita sentiu-se aliviada de que sua história fosse compartilhada, consciente do impacto que podia ter no público. Mesmo em sua velhice, Paquita manteve-se ativa na indústria musical e em aparições públicas. Nos prêmios Billboard de 2021, mostrou seu humor característico ao brincar com o reggaetonero Bad Bunny, dizendo-lhe que não valia nada, depois de ajudá-la com um microfone defeituoso. Uma anedota que se tornou viral e reafirmou seu carisma inigualável. A consigna de sua vida: eu defendo as mulheres. Em uma entrevista ao The Miami Herald em 2008, Paquita fez uma declaração que encapsulou a essência de sua carreira. Eu defendo as mulheres. Essa poderosa convicção foi a característica definidora de sua trajetória artística. Através de sua música, ela questionou continuamente as normas culturais e empoderou as mulheres, dando voz àquelas que não a tinham. Apesar de seu imenso sucesso, Paquita nunca abandonou suas raízes. Ela continuou criando espetáculos que transmitiam a angústia, a comédia e a resistência das pessoas comuns, mantendo uma conexão profunda com seu público. O fato de sua música continuar ressoando nas jukeboxes, bares e festas mexicanas é uma prova irrefutável do grande impacto cultural que teve na América Latina. O último grande mistério: a fortuna de Paquita e o testamento oculto. Paquita la del Barrio não nos deixou apenas um legado musical atemporal, mas também uma considerável fortuna e uma vida cheia de desafios, amor e sacrifício. No entanto, a grande pergunta que paira no ar é: até que ponto ela compartilhou tudo o que ocultava sobre sua riqueza? Existe um testamento que Paquita desejava manter em segredo, com o único propósito de preservar um futuro para sua família e seus entes queridos? O enigma de sua herança, esse que gerou tanta controvérsia, pode ser a última grande história de uma mulher que sempre nos surpreendeu. Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Adoraríamos saber sua opinião sobre o legado de Paquita e o mistério de sua fortuna. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber mais atualizações interessantes. Obrigado e nos vemos nos próximos vídeos.